Então, amoras, vamos pintar? Gente, vamos começar fazendo o fundo, tá? Eu separei algumas cores aqui, mas vocês podem estar mudando de acordo com a tinta que vocês têm aí, tá bom? Já deixa aquele like aí pra fortalecer, pra ajudar no engajamento do canal. A gente vai começar fazendo a parte do fundo, que a gente pinta tudo que está por baixo primeiro, tá bom? Eu não quero fazer um fundo, gente, muito extenso aqui, tá bom? Então, eu vou usar um pincel de número 4, tá? Da Condor 462, mas pode ser o pituá que vocês tiverem aí, tá bom? Vamos estar usando, gente, pra fazer o fundo, vamos iniciar com o amarelo canário, tá? Vamos precisar aí, ó, de um pratinho. Ó, eu vou pegar o amarelo canário, coloco no pratinho, ó, tá? Tiro o excesso, tá? Se quiser colocar o clareador, pode colocar, ajuda muito, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o fundo é o que está por trás, tá? Então, eu venho, ó, próximo do desenho. Se não conseguir chegar muito perto do desenho, não tem problema, por quê? Porque a gente vai voltar depois, tá? Com uma outra cor pra dar mais profundidade, tá bom? Eu tô usando aqui uma sacaria um pouco com a trama mais aberta. Você pode usar aí o tecidinho que você quiser, ó. E eu venho descarregando essa tinta com o movimento circular. Como o meu pincel tá praticamente seco só e úmido só com a tinta, o que acontece? Ele vai fazer barulho no tecido, tá bom? Por quê? Porque eu preciso esfregar essas cerdas no tecido, tá? E quando tá seco assim, acaba fazendo barulho, ó, tá? Eu venho colocando aqui. Ó, venho aqui na parte de dentro, ó. Tô usando o amarelo canário, porque eu estou sem o amarelo bebê, tá? Eu poderia estar usando o amarelo bebê, ó. Coloquei próximo aqui e estou puxando só com a sujeirinha, ó. Tá? Só com a sujeirinha que tá no meu pincel, ó. Pra dar um pouco mais de suavidade, certo? Sempre voltando no meu pratinho e pegando mais tinta quando eu vejo que o meu pincel está sem tinta, tá bom? Ó, nessa parte aqui, ó, a mão costuma até doer um pouquinho o braço, mas é só fazer com calma que dá tudo certo. Nessa parte aqui, ó, só uma sujeirinha, porque se eu fizer muito intensa aqui, gente, o que que vai acontecer? Vai acabar subindo aquele contorno muito forte, tá? E não é o que a gente quer. Então, algumas partes, por exemplo, eu sei que a máquina tá aqui. Então, ela vai projetar uma sombra mais intensa aqui. Mas aqui, ó, observa, aqui não tem nada em cima. Se não tem nada em cima, aqui vai ter só um fundinho da sombra de trás, entendeu? Então, você não coloca muita tinta lá, porque senão vai ficar aquela marcação muito, aquele contorno muito forte, tá? Observa aqui pra vocês verem, ó. Aqui, a gente vai ter a sombra dessa parte aqui. Então, nesse cantinho aqui, ó, eu posso vir descarregando um pouquinho mais de tinta, ó. Quando eu vou afastando daqui de baixo, saindo pra fora, por exemplo, aqui eu vou fazer uma sombra mais suave, porque não tem nada em cima, né? Se não tem nada em cima, não precisa colocar uma cor muito forte, ó. Só uma sujeirinha, só pra ornar, tá? Ó, aqui eu tô fazendo o fundo sem clareador, pra vocês verem que é possível fazer uma pintura, mesmo que você não tenha clareador, tá? Nessa parte aqui, ó, eu vou colocar mais tinta, porque eu quero que fique bem definido essa divisão aqui. Na parte de baixo é o que está apoiado, que eu chamo de chão, e na parte de cima a gente chama de fundo. Então, essa parte aqui, ó, eu coloco um pouco mais de cor, porque eu quero a cor mais intensa. Certo? Mas não precisa estar exagerando, tá bom, pessoal? Aqui, ó, tenta deixar o mais suave essa borda aqui, ó. Puxa só com a sujeirinha. Quem quiser usar o clareador pode usar. Agora, vem a parte de baixo aqui, tá? Na parte de baixo, ó, eu vou usar essa cor aqui, que é o Siena Natural Fumê. O meu, gente, tá só uma esquinha de nada.
Mas eu vou ver se eu consigo trabalhar com ele mesmo aqui, tá? Aí, pra parte de baixo, eu vou pegar um pincel chato. Ó, posso fazer com pituá? Posso, mas eu prefiro com o pincel chato. Por quê? Porque eu não quero aquele fundo muito largo. Então, ó, com o siena... Ó, eu vou fazer aqui a parte do chãozinho, mas a gente vai usar o siena aqui também na parte de cima, tá? Ó. Com o siena, ó. Eu vou colocar aqui nessa parte de baixo aqui, formando o chãozinho, ó. Pincelada sempre na horizontal. E eu vou trabalhando com o pincel, ó. Caprichando aí no preenchimento, ó. Ó, venho aqui bem embaixo, ó, observe para vocês verem que eu tô fazendo o contorno. Ó. Trabalho a pincelada, ó, puxando para baixo essa tinta, ó. Ó. Ó, agora eu tenho que puxar bem aqui, ó, bem mais aleatório, não precisa ser uma linha reta, ó. Tá bom? Eu posso entrar com um tom mais claro, tá? Por exemplo, o ocre ouro, que é um tomzinho mais claro. Ó, venho com o ocre ouro logo abaixo, ó. Ó, e eu vou puxando mais aleatoriamente, mas se vocês repararem, a minha pincelada, ela nunca muda de posição, é sempre na horizontal, tá? No horizonte mesmo, justamente para marcar essa diferença. Ó, vou trabalhando aqui a borda. Tô usando o ocre ouro, tá bom? Ocre ouro. Agora, com uma isca do siena, eu vou trocar de pincel, que eu tava usando um pincel maior, de número 14, tá? Pra fazer os cantinhos, eu gosto de usar o 10 da linha da Castelo, C522, tá? Lembrando que todos os meus pincéis são lá da loja da Flávia Artesã, tá? Quem tiver interesse em adquirir pincéis, ó, com a tinta no cantinho do pincel, eu venho adicionando aqui, tá? Só falar que veio pelo canal da Jaque Viana, que você vai estar ajudando aqui o nosso canal, tá bom? Ela tem kitzinhos lá com o meu nome, que você pode estar comprando, tá? Ó, e aí eu vou pegar numa isca de tinta, gente, de nada, com o cantinho do pincel, ó. E eu vou observar os cantinhos que eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, que eu quero um pouquinho mais de sombra. Ó, e puxo. Não precisa ser muita coisa. Aqui na parte de cima, ó, eu vou colocar uma isca de nada também, ó. Esfumo bem. Puxando para um lado e para o outro, tá? Venho na parte de baixo aqui, ó, nesse cantinho, ó, embaixo. Colocando. Ó, aqui também, ó. Nesse cantinho, ó. Nesse cantinho aqui embaixo e aqui nessa voltinha que tem, ó.
Só um pouquinho. Depois que secar, se a gente achar necessário, a gente vai voltar e vai retocar. Assim como essa parte aqui de baixo, depois eu vou acabar escurecendo ela um pouquinho mais com o sépia, tá bom? Agora a gente vai fazer a pintura da máquina. Essas partes decoradas com aradesco que tem, eu vou estar fazendo no dourado, tá? Então, eu preciso pintar tudo que está por baixo primeiro. Então, a máquina em si, ela vai ser preta, com esses detalhes dourados, e algumas partes dela vai ser feito aí, parecido tom de prata, que vai ser usando os tons de cinza, tá? Não é muito difícil de fazer, tá? É só prestar atenção com carinho. Depois a gente vem fazendo as flores. As flores a gente vai fazer por último, por quê? Porque está na frente, tá bom? Meninas, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, tá? O preto, às vezes, acontece dele ficar fosco, ficar com a tonalidade desbotada quando você faz a pintura, tá bom? Isso depende um pouco do tecido, da consistência da tinta e os retoques que você precisa fazer. Quando isso acontecer e vocês não estiverem gostando do resultado, tem uma coisa que vocês podem estar fazendo no processo para que a pintura fique com preto bem vibrante, com a cor bem intensa, tá? Então, quando a gente pinta certos objetos que tem uma quantidade de preto maior, o que você pode estar fazendo para esse preto ficar com a cor bem vibrante? Você pode estar preenchendo aquela parte que você quer de preta, primeiramente com azul marinho, tá? Preencheu tudo, você vai aguardar secar e depois você vai preencher por cima do azul marinho com a cor preta, tá? Desta forma, você vai fazer uma pré-pigmentação do tecido, tá? Então, vocês sabem que o preto e o branco são cores totalmente opostas uma à outra. Assim como você vai, por exemplo, se o seu cabelo estiver muito loiro, você for tingir com um tom bem escuro, a gente chama que a gente tem que fazer um pré-pigmento. É a mesma coisa no tecido, tá? É a mesma coisa no tecido. Como o tecido ele é muito claro, para você atingir a tonalidade máxima de cor, que é o preto, né? O preto é a última cor que se existe, né? E o branco é a primeira. O que acontece? Tem que ter uma cor no meio, assim como a gente fala da colorimetria, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui sobre a colorimetria, bem rapidinho, só para vocês entenderem. Quando a gente fala que a gente precisa de pelo menos de 2 a 3 cores para fazer uma pintura, a gente refere na família das cores. Então, vamos lá para vocês entenderem. Aqui está a minha cor mais clara e aqui a minha cor mais escura. Então, entre esses dois tons, é bom que tenha um tom intermediário, que é o tom base, que eu sempre falo, tá? E esse tom base, nessa combinação de cores aqui, ó, seria esse tom aqui. Então, se o meu tecido tá branco e eu quero chegar aqui nesse tom que é preto, eu preciso de uma cor intermediária aqui. E o azul marinho, ele vai fazer isso pra você, tá bom? Então, se você tiver com dificuldade de deixar o preto bem brilhante, pode estar fazendo esse processo. Vai gastar um pouquinho de tinta? Sim. Vai levar mais tempo? Sim, mas você vai ter um bom resultado do seu trabalho, tá certo? Então, vamos pintar? Vamos pegar aí um pincelzinho, tá? É um pincelzinho com melhor acabamento, de número 8, porque aqui o espaço ele não é muito grande. E quando a gente trabalha com a tinta preta, é uma tinta que mancha com facilidade. E se você manchar, como eu falei, ela é a última cor. Você não vai conseguir remover essa tinta com facilidade. Então, para isso, você tem que pintar com o pincel correto, tá? Um pincelzinho menorzinho, ó, com as cerdas mais fininhas. Eu recomendo você estar trabalhando com o Condor 421. Por quê? Porque ele é um pincel para acabamento, um pincel mais delicado, tá? Mesmo que você vai estar fazendo um preenchimento aqui, você vai conseguir ter precisão nas bordas, que é a parte mais importante que você não pode borrar o seu trabalho, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o meu preto aqui pra gente fazer a pintura que eu explicar pra vocês. Ó, aqui, a gente vai começar pintando aqui. Vou dar um zoom pra ficar mais fácil, pra me explicar os detalhes pra vocês. Ó, aqui, né? Então, eu vou vir com o meu preto, primeiro eu vou fazer o preenchimento. Então, ó, aqui abaixo da flor, eu preciso ter precisão. Por quê? Porque eu não quero manchar a flor, né? Eu quero fazer o contorno aqui, ó, abaixo dela, bem direitinho. Então, esse pincel da Condor, ele vai me ajudar nesse processo. Ó, tá? Eu puxo, ó, preencho, ó. Vou preenchendo com bastante tinta, tá?
trabalha com carinho. Ó, venho aqui, ó, abaixo também, ó. Tá? E na borda aqui também eu preciso ter uma certa precisão para que esse bordinho aqui, ó, não fique borradinha, tá? E para ela não ficar borradinha, o côndor 421 vai me dar essa precisão aqui que eu preciso, ó. Vou preenchendo, deixei o branco aqui do meu lado, que eu vou usar o branco, pode ser o branco ou o cinza claro, tá? Como o meu fundo aqui vai estar úmido ainda, eu vou conseguir colocar o branco, mas ele não vai ficar branco, ele vai ficar um tom de cinza, porque o fundo ainda tá úmido, tá? Então, vai se misturar um tom com o outro, ó. Capricha aqui na bordinha, ó. Tá? Quando se trata do preto, ou você tem o desenho perto de você, ou você vai preenchendo aos poucos, para você não se perder, porque muitas das vezes a gente preenche tudo e perde o desenho, depois fica um pouco perdido, tá? Isso acontece muito de eu receber mensagens sobre o cabelo das bonecas, porque às vezes a pessoa preenche tudo e não consegue ver as divisão entre uma mecha e outra. Ó, preenchi, vou lá no meu branco, vou pegar uma pouquinho de tinta e eu sei que aqui eu tenho duas divisões, ó. Então, ó, eu coloco e eu trabalho esse branco para ele não ficar forte, ó. Não é para ficar forte assim, tá? Você vai trabalhar esse branco, ó. Ó. Certo? E assim você vai continuar dando continuidade aí, tá? E aí, você vai ter que fazer o contorno desses desenhos que tem aqui no seu trabalho, tá? Por isso que precisa de um pincelzinho menorzinho, pincelzinho para acabamento, porque vai ter bastante contorno aqui, ó. Tá? Eu vou preencher mais um pouquinho com vocês aqui. Tá? Eu quero que você assista o vídeo mais pra frente um pouquinho e na hora de pausar eu vou falar com vocês que hora que vocês devem pausar, tá bom? Ó, aqui, ó, eu tô desviando do aradesco que tem. Já que, mas vai demorar muito esses aradescos, posso passar por cima? Sim, pode passar por cima e depois você faz com estêncil, usando a cor ocre, depois de totalmente seco, se você quiser, tá? Esse aqui, gente, eu fiz o desenho dos aradesco para quem não tem estêncil, tá bom? Mas se você optar por passar por cima, não vai ter problema nenhum, tá? Ó, fiz isso, agora eu preciso marcar uma linha que tem aqui, uma divisória, ó. Eu vou lá no branco, pego um pouquinho, ó. Marco aqui essa divisão, ó. Tá, ó. Ilumina essa bordinha aqui um pouquinho com um tomzinho de cinza. Desta forma. Tá? E dessa forma a gente vai preencher, ó. Aqui dentro dessa roda a gente vai preencher alguns pontos, mas eu vou deixar pra mostrar pra vocês depois. Primeiro a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou desviar de um botão que tem aqui, dos aradescos, tá? E vou preencher essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte de cima ali não, tá? Ó. Vou preencher aqui, aqui, ó. Aqui tem um botão. Então, vou preencher só desviando dele, ó. Tá bom? Então, vou preencher essas partes aqui. Ó. Depois eu preciso voltar corrigindo qualquer falha que ficou na pintura, tá? Olha, observe que eu já fiz aqui o contorno aqui, ó, do botão. Agora, eu vou seguindo, fazendo o contorno de toda essa parte aqui, tá bom? Na parte de cima, a gente vai preencher, ó, aqui nessa lateral, aqui não, tá? Vamos preencher a lateral. Vamos preencher, ó, em volta desse aradesco até aqui na lateral dessa rodinha que tem aqui, tá? Então, eu vou preencher essa parte aqui que é mais fácil. E depois eu vou preencher essa aqui com vocês, pra vocês verem o que é a parte da máquina e o que é a parte da roda, tá?
Essa parte da máquina de trás a gente chama de cabeçote. Estamos preenchendo o cabeçote para depois preencher essa parte aqui da rodinha, né, dela, tá? Ó, fiz o preenchimento daquela parte ali, agora vamos fazer o preenchimento daqui, tá? Aí aqui, gente, ó, eu até esqueci de riscar o miolinho aqui, mas sem problema não, tá? Aqui a gente vai preencher da seguinte forma, tá? A gente vai preencher aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela é vazada, ó. Tem mais uma curvinha aqui, ó, que ela não é vazada, tá? Ela é a lateral da rodinha que aparece. Por causa do ângulo. Tá bom? Então, a gente vai preencher aqui, ó. Aqui. Aqui também, ó. Tá? Vazado. Preenche bem, tá? Secou, viu que ficou falhado o preenchimento do preto, volta, retoca. Eu continuo trabalhando com o pincel 4. É mais demorado? Sim, porém eu prefiro para evitar de eu esbarrar em alguma coisa, né? Preencher algum espaço que eu não quero. Quando você trabalha com pincel maior, a chance de você esbarrar é bem maior também, tá? Ó, aqui a gente segue, ó. Essa parte é vazada, tá aparecendo, né, o cabeçote. Aqui no meio vai ter um parafuso, tá, gente? Eu acabei esquecendo de riscar. Deixa eu ver se eu acho o meu lápis. Aí eu risco pra vocês verem. Então, aqui, ó, a gente tem uma roda maior e depois uma roda menor com um tracinho no meio. Aqui no meio, ó, é um parafuso, ó. Tá? Feito isso, eu vou preencher essa do meio aqui, ó. Preencher com preto em volta do parafuso.
tá bom? Então, é isso, pessoal. Agora, o que a gente precisa fazer? Aguardar secar pra gente vir trabalhar nas outras partes. Porque como tá tudo muito úmido, fica mais complicado de você tá trabalhando. Pra você não esbarrar nem nada, tá? Então, essa aqui foi a nossa parte 1, tá? Ficou assim, ó. Logo a gente dá continuidade. Essa é a parte inicial, logo a gente dá continuidade aqui, tá bom? Eu vou aguardar secar pra gente dar continuidade. Não se esquece o like aí, tá bom? Bom, vamos começar fazendo a pintura aqui. Não tá totalmente seco, tá? Eu já tô vendo alguns pontinhos aqui que eu preciso retocar, tá? Mas depois eu retoco. Ó, eu vou começar com o cinza claro, tá? Com o cinza claro, ó, se vocês observarem aqui tem uma linha ainda do desenho, ó. Eu vou preencher com cinza claro. Eu vou fazer com vocês, vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas aguenta aí pra vocês verem o resultado. Ou acelera o vídeo também, tá? Importante é você deixar um comentário aí pra mim, o que você achou dessa máquina, viu? Ó, tô com um pincelzinho pequeno, tá? Depois eu vou vir aqui dando uma corrigida nessa bordinha pra ficar mais retinha. Ó, o meu cinza claro, ele tá mais diluidinho, gente, porque eu tive que multiplicar aqui, porque infelizmente o meu acabou, o que eu comprei não chegou ainda. E eu tô me virando aqui com restinhos, tá? Ó. Essa parte aqui eu vou preencher, ó. Se quiser preencher, tudo pode preencher, não tem problema não. Eu não vou preencher porque eu tô sem tinta, senão eu preencheria e depois eu viria. Então, aqui, ó, deixa eu só explicar pra vocês, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, aqui, ó, eu vou preencher com o cinza claro, né? E vai ficar essa partezinha aqui, tá? É só observar no desenho de vocês que tem uma partezinha. Então, essa partezinha aqui, ó, eu vou preencher com o cinza chumbo, tá? O cinza mais escurinho aí que vocês tiverem. Se não tiver o cinza chumbo, gente, é só vocês fazerem, tá? Coloca, pega num pratinho, coloca um pouco de cinza normal e um pouquinho de preto. Ó. Vai ser isso. Então, todas essas aqui, ó, tem umas linhas, serão preenchidas dessa forma, tá? Então, vamos fazer aqui também, ó. Primeiro com cinza claro, ó, venho até aqui assim, ó, com cinza claro. Aí, essa pequena parte aqui, ó, eu venho com o cinza chumbo, que é uma parte interna que tá aparecendo. Por isso que a gente coloca o cinza mais escuro. Tá bom? Então, inicialmente é isso, é só repetir aqui. Aí, aqui também, ó, se vocês observarem, ó, eu vou preencher de pincelzinho de lado aqui para o acabamento ficar melhor. Ó, aqui, ó, bem na lateralzinha eu venho com cinza claro. Ó. Se borrar alguma coisa na parte preta, depois vocês passam o preto novamente, tá? Ó, aqui. Aí, aqui, ó, só observar no desenho de vocês o lado que tá essa... Vai ser sempre pro mesmo lado, ó. Tá bom? Aí, vocês colocam o cinza chumbo. Aí, vai ter do lado de cá, aqui, aqui. E aí, vocês dão continuidade. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, preenchi, tá? Agora, eu vou vir corrigindo, tá? Usando aí o cinza chumbo. Venho aqui também, ó. Vamos cá.
Ó, aqui também. Na verdade, teria que ser pro lado de cá, ó, mas eu coloquei no desenho de cá. Seria deste lado, tá? Ó, coloco aqui. Preencho, ó. Depois eu vou vir com preto corrigindo, tá, gente? Todos esses detalhezinhos aqui, ó, que ficou. Na lateralzinha aqui, ó, eu não deixei espaço, mas eu coloco, ó. Tá bom? E aqui, ó, eu vou preencher essa parte toda aqui, ó. Eu vou vir com preto corrigindo os detalhes pra ficar bem bonitinho, ó. E eu faço assim, ó, eu ilumino de um lado e ilumino do outro, deixando esse meinho aí. Depois eu vou vir com um pouquinho do preto e vou pôr bem no meiozinho. Ó, com um pincelzinho preto, com preto, ó, eu vim bem aqui na parte central. E aí, eu vou vir também, ó, corrigindo, ó, com preto em volta. Tá, ó, aqui eu vi que ficou pontinhos brancos, então eu vou voltar corrigindo. Aqui também, ó. E assim vocês vão fazendo, tá bom? Só um minuto. Ó, agora, depois que você fez o preenchimento, fez a parte, ó, mais escura, tá? Corrige alguns detalhes que precisa. Você vai vir com cinza chumbo, com um pincelzinho maior, tá? Eu tô usando o pincel da Condor, continuo com o pincel da Condor, mas vou usar um pincel maior. Ó, com tinta de um lado só do pincel, ó. Eu vou fazer esse contorninho aqui, ó. Com um tonzinho mais escuro, tá? Pode ser com um tom de cinza mais escuro ou até o preto, se você quiser, tá? Eu prefiro com um tonzinho de mais escura, que eu tô usando cinza, chumbo, né? Que foi a sombra que a gente fez ali, ó. E eu vou colocar aqui. Ó, e aqui, ó, que eu fiz um pouco mais largo, ó, e eu dou aquela esfumada pra não ficar um contorno muito evidente, tá? Então, eu vou colocar só na parte, ó, onde pega o tecido mais branco, o restante não. Tá? Eu posso sujar aqui, ó, um pouquinho, só pra realçar um pouco, mas nada de... Ó, tinta de um lado só, posso fazer como se tivesse uma lervura aqui, né? Um elevadinho, ó, mas nada muito certinho, não, tá? Ó, aqui também, ó, tinta de um lado só e eu faço essa meia lua aqui. Só uma sombra mesmo, quase como se fosse um desgastado, tá bom? Depois, se quiser, pode vir dando uma iluminadinha também, tá? Aí, onde você vai iluminar? Você vai pegar um pouquinho do branco, ó. Bem pouquinho, vai acrescentando aos pouquinhos pra não exagerar, ó. Aqui um pouquinho que você pega a mais. Ó, venho aqui também. Ó, mais na borda aqui pra fora, ó. Aqui eu exagerei um pouco, tá, gente, ó. Nessa bordinha aqui também eu vou botar um pouquinho. Aqui. Ó, aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Sempre pegando a tinta de um lado só, ó.
Ó, aí aqui no parafuso também, gente, ó, eu vou dar uma iluminadinha aqui, ó. Tá bom? Então, é dessa forma aí. Vocês retoquem de acordo. A minha roda aqui, gente, ela ficou um pouco torta, mas eu vou corrigir, viu? É porque eu tô longe do tecido na hora da pintura. Gente, com cinza, a gente vai começar fazendo essas partes aqui, tá? Com as mesmas cores que você usou aqui, você vai usar do outro lado. Ó, cinza, vou usar um pouco de branco. As minhas tintas estão todas acabando, tá bem pouquinha, tá com grume. Mas eu já tô providenciando a compra, eu espero que não demore muito, né? Então, vamos lá. Nessa parte de baixo aqui, ó. Ó, eu vou preencher com cinza, ó. Esse ladinho, aqui também, ó. Com cinza. Aqui, ó, eu vou colocar o cinza chumbo, tá? Que é um tom de cinza mais escuro, ó. E bem aqui na lateralzinha, ó, eu vou colocar o branco, tá? Pode ser branco ou cinza claro. Ó, aqui também, ó. Tá bom? Na parte de cima aqui, ó, dessa parte aqui, vai ser cinza chumbo, que vai ficar mais escuro, está por baixo. Depois eu intercalo com um tom de cinza. Ó. Descendo, ó. Ó, preenche. Tá? Com um pouquinho de branco, eu vou iluminar essa lateralzinha aqui, ó. Essas duas lateralzinhas aqui, eu vou dar uma iluminadinha, tá? Depois, se precisar, eu vou vir com preto, tá? Quando a gente simula um dourado, assim, um dourado não, um tom mais prateado, às vezes a gente precisa intensificar alguns pontos um pouco mais, ó. Tá? Com uma esquinha de preto a gente já consegue aqui, ó. Certo? Agora, vamos limpar o pincel e vamos fazer essa parte de cima aqui, tá? Então, vamos lá, vamos começar ó, com cinza. Cinza, tá? Normal primeiro. Tem um monte de... Tá? Tem um monte. Ó, vou preenchendo bem essa bordinha aqui. Na frente... Lindo. Lindo. Obrigada, amor. A gente coloca um pouco de branco e mistura, tá? Ó, vem trabalhando essa parte da frente. Eu coloco o branco, mas eu trabalho ele bem, tá? Pra não ficar uma divisão muito evidente de um tom do outro. Tá? Com o cantinho do pincel, eu vou pegar um pouquinho de preto, ó, e eu vou intensificar ali, ó. Esses dois pontos, ó. Certo? Agora, a gente vai pra parte de cima aí. Na parte de cima, cinza normal. Deixa eu só ver se a câmera tá pegando. Ó, aqui, ó, vamos fazer aqui. Vamos preencher tudo de cinza. Ó, chegando bem perto ali, ó, eu pego uma isca do pretinho e já coloco, ó, e puxo pra cima, ó. Aí aqui, ó, com o canto do pincel, ó, e eu faço aquela partezinha de cima, ó.
tá? Feito isso, eu venho aqui, ó. Preencho a parte de cima com cinza, ó. Com cinza. A lateral, com pincel sujo, eu vou pegar branco, ó. Ó. Aí, com branco, eu já venho aqui em cima, ó. E já dou aquela iluminadinha. Na lateral, eu coloco branco, mas como o meu pincel tá sujo, vai ficar um tom de cinza mais claro, tá? Abaixo, eu venho, ó, eu começo com o preto, ó. Aqui, ó. Preto. Ó, intercalo com cinza, ó, descendo bem reto, de preferência, ó. Até aqui, ó. Nossa, gente, minha cortina hoje tá demais, viu? Tá quente, pelo menos tá ventando, só que a cortina fica me atrapalhando aqui. Preenche lá, ó, eu vou preencher aqui na parte de baixo também, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, ó. Preencho com cinza. E essa outra parte eu preencho com branco, por quê? Porque ela tá de frente. Tá? Com a isca do preto, ó, eu posso fazer essa divisãozinha aqui. Da lateral, tá? Aí aqui, ó, tem uns pequenos espaços. Vamos fazer assim, ó. Pegar com pincel 6, tá, ó. Eu vou preencher, ó. Aqui assim, desta forma, e deixar esse espaço sem preencher, tá? Ó. Tá bom? E aqui, ó, dentro do quadradinho, eu vou colocar cinza. Vou preencher todos os espacinhos que sobrou com sujeirinha do cinza, tá? Limpo o pincel lá e venho com o branco. O branco eu vou iluminar aqui, ó, a lateral, ó. Levanta, ilumina a lateral de ladinho, ó. Certo? Agora vem essa partezinha aqui. Que eu vou preencher com cinza. Na parte de cima aqui, assim, ó, um pouquinho do preto. Né? Ó, na parte de baixo, eu vou fazer esse detalhe aqui na parte de baixo. Tá? E aí, depois eu faço, ó, a agulha, ó, tá? Uma simulação de agulha. Certo? Então, essa parte já tá pronta. Se precisar, depois você vai voltar com um pouquinho de branco ou de cinza claro, ó, e dar umas iluminadinhas em alguns pontos, ó. Ó. É iluminada, tá? A gente já fez todo o preenchimento, é só pra dar uma realçada, certo? Agora, a gente vai fazer as partes douradas pra depois a gente vir para as flores, certo? Então, essa parte dourada e as flores vai ficar na parte 2 da nossa próxima videoaula, tá bom? Então, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like. Eu vou estar postando amanhã a parte 2. Não foi possível postar hoje, porque a gente já fez a live, tá bom? Eu tive problemas também com a eletricidade daqui de casa. Então, é só você aguardar amanhã que vai ter, tá? A próxima parte aí.
Lembrando, gente, que tem playlist, tá? De todas as minhas apostilas aqui no canal. Se você não estiver achando as videoaulas, clica em playlist, vai ter várias playlists aí no meu canal, é só você achar aquela que você quer e nela vai ter todas as videoaulas. Ó, já tô dando umas iluminadinhas aqui, ó. Nela vai ter todas as videoaulas daquela apostila, os riscos tudo junto. Eu deixo separadinho assim pra facilitar pra vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem todas com Deus. Não esquece de deixar um like e até a próxima, se Deus permitir.